Bom, esse é um assunto que a gente continua discutindo. Tatiane Campestrini, ela que é psicóloga, está aqui conosco participando dessa edição do Cidade Alerta, junto na RIC TV, para a gente discutir esse assunto, ir um pouquinho mais a fundo. Primeiro, obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre isso. Antes da gente conversar um pouquinho mais com quem entende do assunto, com quem é especialista em comportamento, ela que é psicóloga, hoje, inclusive, sobre esse assunto, o governador do estado do Paraná, o Ratinho Júnior, ele falou sobre a necessidade do acompanhamento psicológico para professores e alunos da rede estadual de ensino. Vamos acompanhar a entrevista. É um trabalho psicológico mesmo, né? Por isso a nossa preocupação de, agora nessa contratação dos profissionais, é poder de alguma maneira estar mais perto justamente desses jovens que por algum comportamento anormal, vamos dizer assim, influenciado ou por amigo, influenciado ou por rede social, ou por bullying dentro da escola, né? Poder dar esse amparo, né? Essa assistência psicológica, ele muitas vezes pode evitar fatalidades, né? Ou até mesmo algum tipo de trauma que possa vir a ter na criança ou no adolescente ao longo da sua vida. Então, essa parceria com a Secretaria de Ensino Superior, né? Com as nossas universidades, com esses bolsistas, né? Profissionais de psicologia, eu acredito que é um processo que nós vamos iniciar agora. Já existia esse projeto para os professores, né, um amparo psicológico para os professores. Nós já fizemos mais de 5.000 atendimentos na rede pública para os profissionais de educação com esse amparo de psicologia, né, de profissionais de psicologia, dando esse cuidado aos nossos profissionais da educação. E agora nós vamos estender esse projeto para atender os nossos alunos. Saúde mental é assunto sério. Tatiane, há muito tempo já a gente discute isso, agora o governador falando que nas instituições de ensino do estado vai ter essa destinação de profissional, inclusive, para esse atendimento dos professores, dos alunos nesse momento. Nós saímos de uma pandemia, vivemos um momento que ninguém imaginava. A saúde mental é assunto sério e esse acompanhamento de um profissional, principalmente para professores que estão lidando com esses adolescentes, com essas crianças, mas para essas crianças e adolescentes é fundamental, né? Sem dúvida, porque o que acontece muito em especial com os adolescentes, né? Eles saem de um processo de infância, onde eles têm todo um apego entre família, onde eles dialogam, onde eles têm apego com as coisas deles por uma questão de adolescência, onde eu já quero o distanciamento daquilo, mas eu também não sei ser adulto. E aí, por conta disso, começam a surgir algumas dúvidas, as dificuldades de relacionamento, porque ao mesmo tempo que eu quero o afeto da minha família, eu quero a distância deles, porque afinal de contas eu não sou mais criança, né? E aí, não tenho muitas vezes com quem dividir, a família às vezes não consegue se aproximar, ou por uma questão mesmo de falta de tempo, de falta de interesse, ou mesmo porque o próprio adolescente não permite. E aí, quando tem um profissional que não é meu pai, não é minha mãe, não é ninguém da família, onde eu possa dividir o que eu sinto e que ele possa me orientar a buscar dentro de mim, porque não são conselhos, né? Buscar dentro de mim os recursos para lidar com aquela dificuldade, é muito mais fácil ele ter uma vida adulta, um início de uma vida adulta muito mais satisfatória do que não tendo nenhuma ajuda. Inclusive, esse caso que aconteceu em Foz do Iguaçu e está repercutindo no país inteiro, a partir dele nós vamos ouvir a patrulha escolar, que é responsável pela nossa região. O tenente Paulo, ele explicou para a gente como esse tipo de caso é mesmo preocupante. Vamos acompanhar o que ele disse. Tudo que não é recomendado pela saúde pública, né, pode vir a ter uma reação aí no nosso organismo e provocar um mal súbito, como ocorreu, né? Conversar com os filhos, se possível, monitorem o que ele está vendo pela internet, revistem, né? Observem o que ele carrega na sua mochila, na sua bolsa, né? É claro que muitas vezes, mesmo os pais fazendo o seu papel, pode ocorrer, né? Infelizmente, o jovem tem essa rebeldia aí, em alguns casos, que provoca mal a ele mesmo, né? E a gente busca trabalhar justamente nesse sentido, da conscientização. Ponto muito importante que a gente acompanhou nessa fala da Polícia Militar é essa questão, Tatiane, do acompanhamento e das redes sociais. É impossível a gente imaginar um mundo a partir desse momento sem internet, sem tecnologia, sem rede social
sem celular. Hoje, as notas, as pessoas acompanham aqui os boletins que os pais iam antigamente buscar na escola, hoje recebem aqui online. Os trabalhos são assim, nós temos cursos EAD, no caso de adolescentes, jovens, é fundamental. E aí, como tratar desse assunto? Como que a gente consegue orientar esses pais, esses jovens, acompanhar, saber o que os filhos estão fazendo? Tem alguma dica nesse sentido? Sim, às vezes os pais pensam que porque são adolescentes, ele já tem cabeça, ele já sabe, eu não vou ficar vasculhando. Mas esse é um hábito estabelecido desde o momento em que ele vai saindo de uma idade de criança para começar a ter acesso ao celular. Então, se esse pai, desde o começo, estiver próximo e mostrar isso para o filho, que não é porque ele quer vasculhar, porque ele quer ser xereta, mas porque ele quer cuidar, essa criança, esse adolescente, esse pré-adolescente, ele aprende a aceitar este pai, o vasculhar deste pai, a interação deste pai. O que às vezes acontece é que o pai solta o telefone e aí depois quer tomar de volta ou quer saber o que está acontecendo, mas não teve um acompanhamento. E aí eles têm a resistência, né? Então é muito importante, é importante explicar para esses adolescentes o que eles estão vendo ali, o que é uma vida de Instagram, que não é a mesma vida que a gente, que ninguém vai postar no Instagram aquele dia ruim, que vai postar o seu dia melhor, ou se não foi melhor, ele vai fingir que está sendo. E os riscos também que estão por trás disso, né? Pai sempre aconselhando, sempre junto, tende a ter uma relação que não aconteça, né? O que tem acontecido desses adolescentes fazendo esses desafios, né? Esses adolescentes se perdendo nos jogos, na própria internet, sem o contato com a família. A gente fala diretamente com os pais que estão nos acompanhando em todo o estado do Paraná nesse momento, de outros estados também pela internet, mas muitos jovens estão com a gente nesse momento também e fica esse alerta. Sua fala muito inteligente, inclusive de quem é especialista no assunto, de uma profissional, porque é isso, na rede social nem tudo aquilo que a gente mostra é o que acontece na vida real. Então muito cuidado com as amizades, com quem você acha que está conversando do outro lado, que nem pode ser quem você está pensando. Então alerta feito a partir dessa tragédia que aconteceu em Foz do Iguaçu, fica a orientação. Tatiane, obrigado pela presença, viu? Eu quem agradeço mais uma vez a oportunidade.